Meus amados, eu me chamo pastora Júlia, daqui de João Pessoa, Paraíba, da Igreja do Evangelho Pleno. Nós pastoreamos aqui em João Pessoa, eu e meu esposo, pastor Clodoaldo Rolim, e estou aqui para trazer algo da parte de Deus, agradecendo também aos meus líderes, apóstolo Hélio e apóstola Graça, e também ao nosso presbítero Fabiano e diaconisa Edma, por essa oportunidade de estar aqui para trazer algo da parte de Deus para a sua vida. O Senhor nos fala, através da sua palavra, e é um momento glorioso poder compartilhar com os nossos irmãos. E eu espero em Deus que o Senhor possa falar contigo, assim como Ele fala comigo através dessa palavra. Amém? No nome de Jesus. Então a palavra está em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6, que diz assim: E o Espírito do Senhor virá sobre ti, e tu profetizarás com eles, e serás transformado em outro homem. E será que quando estes sinais chegarem a ti, farás segundo o que te pedi a ocasião, pois Deus está contigo. Então, eu quero trazer nessa noite, amanhã, não sei qual é o horário que você está ouvindo esta mensagem, mas essa mensagem, ela vem com um tema. E esse tema é uma pergunta. Quem é você? Davi ou Saul? Então, essa mensagem, ela vai nos fazer pensar e em alguns momentos ela vai nos trazer de volta para Deus. Então, nós estamos falando aqui nesse capítulo sobre a consagração de Saul. No governo de Deus, antes de Saul, o povo de Israel ganhava todas as guerras. Eles só perdiam as guerras quando estavam distantes de Deus. Aí vem Samuel, orava, trazia o povo para o concerto. E se você ver o capítulo 7 de 1 Samuel, vem as vitórias. Eles só tinham derrotas quando idolatravam, apostatavam e ficavam distantes da arca ou perdiam a presença de Deus. Então, o Senhor dava vitória ao seu povo. Porém, chegou um tempo em que o povo de Deus estava olhando para as nações vizinhas e dizendo assim: nós também queremos um rei. Quando Deus era o próprio rei, Deus era o governo daquele povo. Mas eles insistiram e disseram: nós queremos também ter um rei, porque todas as nações têm reis. Então, muitas vezes, nós queremos algo que não tem necessidade. A presença de Deus é suficiente. E muitas vezes Deus permite que passemos por causa das nossas insistências. Então, Deus permitiu, falou com Samuel, e vocês sabem, alguns já sabem da história em que Samuel encontra Saul e Deus manda ungí-lo rei. Ele foi ungido rei, óleo foi derramado sobre ele. E Deus disse: fala para ele que ele vai ser transformado em um novo homem. Ele tinha tudo para ser um novo homem. Aqui no capítulo em que nós lemos, está dizendo que o Espírito do Senhor viria sobre ele. E Deus seria com ele em tudo que ele fizesse. Porém, houve um momento em que Saul, ele deixou essa presença. O perigo está em se ausentar desta presença, desse chamado. Essa presença em que o Senhor, Ele diz: olha, enquanto você estiver comigo, enquanto a minha presença for com você, o que você fizer será bênção para o povo e será bênção também para a sua vida. Mas Saul, chegou um momento em que ele se exaltou. Porém, a Bíblia diz que Saul era da tribo de Benjamim. Se nós olharmos o capítulo 10, versículo 21, diz que ele era da tribo de Benjamim. E a linhagem Davi teria que entrar em cena, mas talvez não fosse nesse tempo. Saul tinha tudo para concretizar o seu reinado e terminar com sucesso, para poder passar para Davi no final da sua vida. Mas não, ele perdeu a presença. Ele perdeu a presença.
Meus amados, eu quero trazer nessa noite e dizer para você, não perca a presença de Deus. Nessa pandemia, o que aconteceu muito no meio evangélico, no meio de um povo que se chama pelo nome de Deus, foi o distanciamento de Deus. Em muitos irmãos aconteceram esfriamentos. Eles começaram a vislumbrar outras coisas. E muitas vezes achamos que Deus, que está tudo bem, e Deus diz assim, está perdendo a minha presença. Saul perdeu a presença. Saul tinha tudo para ser um rei de sucesso, como primeiro rei, né? Como primeiro rei, foi onde entrou a monarquia no povo de Israel. O primeiro rei, aquele rei guiado por Deus, ele tinha tudo para ser esse homem. Mas, infelizmente, ele deixou a presença de Deus. Mas o Senhor também, ele nos faz comparar agora com Davi. Ele chama Davi, fala que Davi será ungido rei, irá substituir Saul. E Deus faz a mesma coisa. Samuel vai ungir Davi e ele será o meu ungido, o meu escolhido, o homem segundo o meu coração. Então, nessa mensagem, eu agora quero trazer a presença de Deus nessa noite sobre Davi. Davi, a Bíblia diz que Davi era um homem simples, que tinha os seus irmãos. Ele era um homem simples, não era muito bem visto pelos seus irmãos, nem pelo seu pai. Cuidava de ovelhas, era esquecido, mas o Senhor encontrou Davi, e Davi agora era o homem segundo o coração de Deus. Samuel foi lá, ungiu Davi, e nós vemos agora Davi pronto para ser ungido, foi ungido rei, e Davi agora passa por esse processo também. Passa pelo processo da dor, da rejeição, da perseguição de Saul, experimentado por muitos anos, mesmo que ele tenha sido ungido rei naquele dia por Samuel, mas ele passou por muitos anos de perseguição, de luta, Deus forjando o seu caráter, Deus o experimentando para que ele pudesse tomar posse do seu reinado. Um homem experimentado. Nós percebemos no capítulo 16, versículo 18, que uma das características de Davi é que ele era um homem que ele tinha a presença de Deus. Que lindo, né, meu amado? Saul também tinha essa presença no início. Antes de negar a Deus, antes de tomar frente de Deus, ele estava esperando os sacerdotes chegarem para fazer o sacrifício, mas ele se apressou por ser rei. Ele disse, não chegaram até agora, eu vou fazer o sacrifício. Então daí foi a primeira desobediência de Saul e outras que vieram, a ponto dele perder a presença de Deus, e daí ele ficar atormentado por demônios. A Bíblia diz que ele ficou atormentado por demônios. Agora, se Saul, nesse tempo, ele tivesse pedido perdão a Deus, tivesse se quebrantado na presença de Deus, com certeza, meus amados, o Senhor tinha perdoado. Porque a Bíblia diz que o Senhor é longânimo em perdoar. E ele não fez isso, ele ficou altivo, cada vez mais atormentado por demônios. Aí agora vem Davi, um homem escolhido por Deus. E agora Deus diz, agora ele vai ser forjado, ele vai ser trabalhado, ele vai ser tratado, porque eu não quero um segundo Saul. Aleluia! Você é escolhido de Deus. Não importa o que você está passando, nós estamos em tempos difíceis, pastores com dificuldade, igrejas com dificuldades, e Deus está dizendo nessa noite, você é escolhido de Deus. Não saia da presença de Deus, não largue a arca, não largue essa presença. Ouça Deus, deixe Deus esperar agora o tempo dele na sua vida. Espera, não passa na frente de Deus, porque ele tem um plano excelente para você. Nesse tempo difícil, o plano de Deus irá se cumprir na sua vida. Não passa na frente de Deus, porque Davi soube esperar.
Davi poderia dizer, mas eu não já sou rei? Por que é que eu vou servir para tocar harpa para outro rei que já abandonou Deus? E eu tocar harpa para que os demônios saiam dele? Mas era o trabalhar de Deus também na vida de Davi. Davi, eu quero te dizer nessa noite, Davi, nesse dia, nessa manhã ou nessa tarde que você está ouvindo essa mensagem, eu quero dizer para você, você pode estar passando por esse tempo, mas é uma fase. É uma fase de experiência. É uma fase de preparação para chegar na bênção. Para quando você chegar, você continuar sendo o homem e a mulher segundo o coração de Deus. Então, Ele está te preparando. Viva esse tempo. O tempo que aparentemente é um tempo de humilhação. O tempo que aparentemente é um tempo de perseguição. O tempo que aparentemente a pessoa que você quer que mais se aproxime de você é aquela pessoa que está mais distante preparando coisas erradas para você. Mas Deus está olhando para você, Davi. Deus está olhando para você, porque você é escolhido, você é chamado, separado por Deus. E além do mais, Deus contempla o teu coração, que é um coração quebrantado, arrependido, porque Davi pecou também. Olha a diferença. O primeiro pecado de Saul, Saul poderia se arrepender diante de Deus. Deus, eu pequei, eu passei na frente, eu fui à frente, não era para eu ter oferecido sacrifício, era para ser de Samuel, era para eu ter esperado os outros sacerdotes, mas eu passei à frente, com certeza. O Senhor longânimo, tardio em irar-se, é poderoso, misericordioso para perdoar pecados. Mas ele não fez assim. Davi, quando pecou com Betseba, ele fez isso. Natan, quando foi confrontá-lo, ele disse, eu pequei, esse homem sou eu. Quando Natan disse, Davi, este homem é você, foi você que defraudou, foi você que roubou a ovelha, foi você que fez isso. Traiu, mandou matar o marido de Betseba, mandou colocá-lo na frente da guerra. E Davi, quando caiu em si, ele disse, eu pequei. E ele se vestiu com pano de saco, se jogou no pó e na cinza. É diferente quando nós pecamos. Deus olha para o nosso coração. Deus olha para o nosso coração, levanta nesse tempo, levanta agora, Ele te perdoa, levanta você que está fraco, você que está cansado, você que está vendo que não está tendo atenção das pessoas, se levanta nesse tempo, o tempo é agora, levanta agora, porque Deus, assim como Ele foi com Davi, Ele será contigo, aleluia. Foi diferente, olha a reação de Davi no Salmo de número 51, que quebrantamento, quanto quebrantamento deste homem na presença de Deus, aleluia. Olha o que ele disse, tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Não é porque você é pastor, não é porque você é apóstolo, não é porque você é profeta, não é porque você tem algum nível acima que Deus te chamou, te consagrou, que você deixou de ter a pecaminosidade, o declínio, que de repente na vida do crente o pecado é um acidente. E temos essa tendência, mas o nosso Deus é poderoso para perdoar pecados. Claro que nós não vamos viver pecando. O pecado na vida do crente é um acidente, não é proposital. Mas Davi chegou diante de Deus. Apaga, Senhor, as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade. Limpa-me do meu pecado. Olha só que palavra. Olha que palavra gloriosa que o Senhor diz. Ele disse que reconhece as transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. E aí, quem é você? Será que você tem condição, como pastor, chegar diante de Deus, voltar para Deus, assim como fez Davi? Chegar diante de Deus e dizer, Senhor, me perdoa. Ei, Senhor, olha as minhas transgressões, eu pequei. Eu pequei contra ti. Eu cometi mal diante de ti. Senhor, perdoa-me. Purifica-me com hisopo e eu serei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Aleluia. Olha o versículo 10. Cria um coração limpo em mim.
Porque o meu coração é sujo, eu pequei. Essa palavra é para você nesse tempo, que se encontra tão pecador, tão caído, que porque esfriou e nesse tempo de pandemia e acha que não precisa pedir perdão a Deus, não tem mais jeito. E eu trago essa palavra dizendo para você: tem jeito, porque esse Deus é poderoso, Darai Achai. Ele é poderoso para perdoar pecado. Ele é poderoso para derramar renovo. Ele é poderoso para te avivar, como disse o nosso apóstolo Hélio nessa semana, naquela mensagem poderosa que ele enviou. Ele é poderoso para enviar avivamento nesse tempo de seca. Ele é poderoso não para mandar pingos, gotas. Ele é poderoso para mandar dilúvios de chuvas, de bênçãos sobre as nossas vidas de novo. Ele é Deus por excelência. Ele envia, assim como ele prometeu lá no profeta Joel. Ele fará que os jovens voltem de novo a ter seus talentos. Ele fará que você volte a profetizar. Ele fará que os velhos tenham visões, oh, aleluia. Ele fará tudo de novo. É avivamento para esse tempo. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Esse tempo é tempo de voltar e dizer: Senhor, eu me arrependo. Tira esse orgulho é de Saul. Pega o quebrantamento que Deus deu para Davi, ele dá para você também. Essa mesma unção que foi derramada sobre Davi, ele derrama sobre você. Receba, em nome de Jesus, uma unção de quebrantamento, de arrependimento, de renovo, de avivamento para você, para a tua casa, para o teu lar, para a tua igreja. Receba força. Não permita que palavras que não vêm de Deus desanime o teu ministério. Traz de volta aquela unção. Receba de novo, Davi. Eu não sei o que é que tem te esfriado. Muitas decepções, abandonos de líderes, abandono de família. Eu não sei. Eu só sei de uma coisa: que o nosso Deus é poderoso para perdoar pecado. Aleluia. Davi disse: cria um coração limpo em mim, porque meu coração foi muito sujo. Eu pequei. Eu caí. Mas o Senhor te levanta nesse momento. Aleluia. Olha o verso 11 do capítulo 51, de Salmo 51. Olha o que ele diz no verso 11. Não me expulses da tua presença, e não tire de mim o teu Espírito Santo. Sabe por que ele disse isso? Porque Deus tirou de Saul. Deus tirou o Espírito Santo dele, da vida de Saul. Então Davi disse: não tire de mim. Aleluia. Verso 12, ele disse: restaura-me. Restaura a minha alegria da salvação e sustém-me com um espírito livre, um espírito voluntário, um espírito ofertado. Aleluia. Deus é supridor. Deus é poderoso para perdoar você. Receba o perdão de Deus. Receba a graça de Deus. Eu louvo a Deus porque Deus tem feito milagres nesse tempo. Eu passei por esse tempo não de esfriamento, mas de questionamentos, muitas coisas acontecendo, nada estava dando certo, perseguições que eu pensei que jamais existiria. Mas o Senhor, eu cheguei só diante de Deus e fiz isso. Senhor, não tira de mim o teu Espírito. Não retires de mim a tua presença, eu quero resposta. E o Senhor deu resposta. Deus fez com que a pessoa que me perseguia tivesse uma síndrome de pânico, de depressão nessa pandemia. E sabe quem foi que essa pessoa procurou, meu amado, minha amada? Procurou a mim. E eu orava por essa pessoa. Eu orava por ela, ministrava sobre ela, mesmo sabendo que ela era quem me perseguia. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é tremendo e o Senhor curou esta mulher de uma forma maravilhosa.
Quando eu pensava que não tinha mais chance de restaurar aquele relacionamento de irmãs em Cristo, o Senhor fez milagres entre nós e hoje somos irmãs em Cristo de uma forma tremenda. A igreja foi restaurada, a igreja foi renovada, porque precisamos fazer como Davi fez. Não ocultar o nosso pecado. Aleluia. Tranca no teu quarto, dobra os teus joelhos, fica só tu e papai do céu falando. Sabe por quê? Ele diz que só é você e ele, que fala com ele, que ele te ouve. Sabe o que ele faz? E ele te honrará publicamente. Espera esse tempo de Deus, se quebranta diante dele, porque tem resposta. Ele tem resposta para a tua vida. Aleluia. Então, é essa palavra que eu trouxe nesse tempo para a nossa vida. Que o Senhor tenha falado ao teu coração. Ele diz, restaura a alegria da salvação. Ele diz, Senhor, eu quero a alegria de quando eu te encontrei. De quando eu me encontrei contigo e tu se encontrasses comigo. Senhor, eu quero de volta. Davi se encontrou tão fraco, tão frio, que ele disse, eu quero de novo me alegrar. Será que o teu cargo tem te feito ficar tão triste que tu não mais se alegra na presença de Deus? Será que a tua posição é maior do que o teu Deus? É maior do que os ensinamentos do Senhor? Receba esta palavra. Quem é você? Davi ou Saul? Não teve esperança para Saul. Saul deu cabo da própria vida. Colocou uma espada na barriga e caiu sobre ela. Mas você não é. Você não vai terminar assim. Você vai terminar em festas, andando com a arca e dançando ao lado dela. Na presença de Deus. Alegra teu coração, que a alegria da salvação venha sobre a tua vida, sobre a tua igreja, sobre a tua casa, sobre os teus líderes, sobre o teu ministério, sobre os diáconos da tua igreja, os presbíteros, os evangelistas, a tua família, a tua filha, que todos recebam essa presença. No nome de Jesus, essa é a minha oração para finalizar essa mensagem. No nome de Jesus, que Deus te abençoe e que você guarde essa palavra no teu coração. Grande abraço. A paz do Senhor.